Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho Pedro Araújo, CCO da DPZ aqui na minha frente. Pedro, muito obrigado por ter aceito esse convite e bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Baita programa legal que traz informações do mercado para as pessoas. Então, vamos lá. Obrigado. Vamos começar falando dessa trajetória bonita, né? Você estava me contando um pouco aqui nos bastidores, de Minas Gerais para Chicago, agora São Paulo. Como é que foi essa trajetória? Como é que o marketing e a publicidade te picaram lá atrás? Olha, é engraçado, né, pensar sobre isso, assim. Sou de Belo Horizonte, eu cheguei a fazer eletrônica lá. Estudei eletrônica, imagina, circuitos lógicos, enfim, Técnico? técnico. Mas sempre gostei muito de ver comerciais na TV, assim. Eu ficava vendo aqueles comerciais, caramba. Para mim era entretenimento, sabe? Acho que tem um formato muito legal, assim, quando a gente pensa 30 segundos, ou enfim, formatos mais curtos, eles têm que contar uma história, uma piada, muito rápido, né? Então, acho que tem uma inteligência muito grande, assim. Eu gostava muito de ver comerciais e tal. E era uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim. E se eu buscar na memória, assim, a relação com agência e com publicidade, até com mídia, eu até me lembrei uma história curiosa, posso contar, assim, não dá pra me Claro, alongar um pouco, mas sem problema nenhum. quando eu era, sei lá, 13 anos, assim, não tinha um site do Atlético, eu sou atleticano, Atleticano. e eu ficava, putz, cara, não tem um site decente do Atlético no ar e tal, e eu resolvi fazer um site pro Galo, assim. E não tinha informações dos jogadores, sabe? Você não conseguia encontrar muito isso na internet, assim. Então, eu lembro que eu imprimia, assim, umas folhas com o nome, idade, nascimento, é, é, peso, altura, sabe? Informações dos jogadores. E eu batia lá na Vila Olímpica, que era onde o time do Galo treinava, com um calhamaço de folhas para cada jogador, assim. E chegava lá depois do jogo, assim, tal, e pedia para eles, depois do treino, e pedia para eles poderem preencher para mim, assinar e tal, sabe? Tirava uma foto. E eu subi isso no site, ou seja, estava criando conteúdo ali já, Sim. né? E depois eu negociava espaços no site com o provedor. O provedor naquela época era meio caro, assim, então, Sim, pra putz, vocês caramba. topam me fornecer um DNS e eu coloco aqui o logo de vocês. Depois eu ligava para outras empresas para ver se alguém topava também botar o logo lá na página e tal. Então já tinha uma relação, assim, com essa coisa de produzir conteúdo, de negociar espaço, sabe? E, enfim, eu acho que quando fazendo eletrônica eu percebi que era muito demandante, assim, exatas, e eu meio que cansei de exatas e, cara, e fui migrando para publicidade, sabe? Acho que foi um pouco assim. Lá eu estudei na UFMG Comunicação Social, não era um curso, era um curso muito mais amplo do que eu faço numa agência. Então eu não tive aulas assim de redação publicitária, sabe, de aprender a fazer um layout, era muito pouco. Era muito mais aula de sociologia, de ciências sociais, de filosofia, sabe? Era um currículo muito aberto, assim. Então eu acabei aprendendo mesmo o dia a dia da agência fazendo, sabe? Eu cheguei a estagiar em Belo Horizonte, numa agência que chama RC. Na época era uma agência grande em Belo Horizonte. E depois eu fiz um roadshow em São Paulo, assim, mostrando minha pasta para os Mas diretores de qual foi o teu criação. gatilho que você resolveu sair de lá? Eu dei um azar danado, assim, Ô, sorte. quando eu me formei, um pouquinho antes de me formar, rolou o mensalão, né? Então, acho que o mensalão ele não foi prejudicial só para as agências Específicas, né? que fecharam, mas todo o mercado ele diminuiu muito. Então, tinham contas, inclusive locais, que elas passaram a ser atendidas por agências de outros lugares, porque o mercado ficou meio manchado, assim, sabe? Então, a parte ruim do negócio, né, que fazia coisas escusas ali, ela prejudicou a parte boa. Então, eu me vi num mercado muito diminuto. Então, eu pensei, cara, se eu quero seguir nessa carreira, se eu quero ter um futuro nessa carreira, eu tenho que ir para São Paulo. E aí eu fiz uma visita a São Paulo, assim, talvez um mês antes de me formar. Marquei umas entrevistas, consegui falar com gente muito legal, assim. Você lembra quais foram? Putz, falei com o Eugênio Mohallen, com Júlio Anderi, falei com... Cara, muitas pessoas me receberam, assim, Que tipo... Os caras legal. eram, tipo, VPs, diretores de criação, sabe? Os CCOs da época, né? Daqui a pouco não chama CCO. E aí eu consegui, nesse meio do caminho, já arranjar um emprego em São Paulo e na época o diretor de criação aceitou me esperar um pouquinho. Ele aceitou esperar ali umas 3 semanas até eu me formar. Eu tive colação de grau, no dia seguinte eu estava pegando um ônibus para São Paulo, assim, foi bem assim. E qual foi essa primeira agência? Foi a Fábrica Inteiro, A Fábrica Fabra. Inteiro.
dos meus queridos amigos, né? Pascoal Fabra Neto, que acabou de sair da agência, mas do Pascoal e do Fernando, Isso. queridíssimos amigos. Na verdade, na época até o diretor de criação era o Netinho. A gente chamava de Netinho, porque ele tinha um netão que era o Pascoal e o Netinho era o diretor de criação na época. E eu dei uma sorte tremenda, assim. Eu entrei na Fábrica Inteiro, 2 meses depois, caiu lá de paraquedas o Marcelo Aragão, que é um Sim. cara, enfim, eu era muito curioso, eu via anuário, né? Sei lá, eu lembro que eu vinha para São Paulo quando eu era estudante ainda e comprava anuários do clube, archive, comprava as coisas, né? Chegava aqui era uma alegria, assim, sabe? Vai Cara, numa- eu sinto uma falta disso do meu tempo de agência, quando chegava o vendedor das revistas e dos livros que eram referência, né? Porque nessa época, o profissional de criação, especialmente, ele tinha que ter muito acervo. Ele tinha que ler bastante, ele tinha um acervo de cultura muito. Isso não é que perdeu-se, mas mudou, né, com o passar do mudou tempo, porque isso completamente. está disponível muito fácil, né? Mudou completamente. A gente perde, perde o valor, né? Assim, como é tão fácil de se ter acesso, você deixa de fazer um esforço para ter acesso, né? E eu dei essa sorte tremenda, assim, caiu de paraquedas na Fábrica Inteira, que era uma agência média, né, de tamanho médio, enfim, do Marcelo Aragão virar lá o chefe criativo. E aí, cara, puta, muito legal pra mim, assim, sabe? Eu vi o cara que eu acompanhava nos melhores títulos que eu lia, sabe, nos melhores roteiros, nas propagandas que eu gostava pra caramba, assim, caindo ali do meu lado, lendo os meus roteiros, sabe? E aí acho que ali eu também me apaixonei um pouco mais pelo craft de copy, sabe? De escrever roteiro, de escrever título. Lembro que eu adorava fazer. Quanto mais títulos eu fazia, mais eu pensava, cara, tem um cara legal pra caramba lendo meus títulos, sabe? É quase que a audiência de uma pessoa só, sabe? Ainda que não vá pra rua, tem um cara que Sim, eu admiro muito lendo, assim. E, enfim, de lá, da Fábrica Inteiro, eu acabei indo para uma agência menor na época. É, e depois eu entrei pelo varejo. Eu tinha uma vontade muito grande de entrar numa agência grande, assim. E então a chance de entrar na Thompson na época, mas pelo varejo. Eu não sim. tinha, na época eu não tinha pasta suficiente para entrar na área valorizada da agência, assim. É até engraçado, né? Porque hoje o Ah, varejo é hoje o muito. varejo tem até mais valor, assim. E eu lembro que naquela época eu atendia pernambucanas, assim. Eu entrava um job de pernambucanas, sei lá, festival de inverno. Que basicamente eles repetem o mesmo comercial que já foi feito, aquele Sim. comercial icônico, sei lá, há décadas, né? Então, existe um craft ali de pensar como que esse comercial tem que ser feito, mas não é um job aberto, né? Você não pode chegar com um roteiro completamente O novo. novo. E mesmo assim, eu ficava, cara, não, eu vou criar uma ideia tão incrível que eles vão perceber que é legal e vão querer fazer, assim. Então, eu fazia, sei lá, 60, 70 páginas de roteiro para um job de festival de inverno da Pernambucana, assim, era até engraçado. E numa dessas, assim, eu consegui acabando tendo chance de trabalhar com outros clientes da Thompson e dei a sorte também de conhecer dois diretores de criação argentinos, o Hernan Rebalderia, que é um baita de um redator, assim, acho que um dos melhores redatores da publicidade argentina, e o Santiago Dulce, que agora é diretor de cena, e eles me puxaram. Puta, quem que é esse cara que tá ali no Perdido varejo ali. perdido, mas mandando tanta ideia pra cá e tal? Eles me puxaram, então eu consegui migrar para a área que eu queria trabalhar na Thompson. E acho que foi muito legal, assim, a Thompson é uma agência que ela tem um porte, né, uma capacidade de produção, enfim, e trabalha com clientes também muito grandes, clientes globais, então você acaba aprendendo um pouco processos de clientes globais, é, e também um olhar mais craftado para a produção, sabe? Então acho que é uma agência que ela tem tinha uma estrutura, pelo menos tinha naquela época uma estrutura muito boa, então também já me deu um pouco de experiência ali, que eu acabei aproveitando ao longo da minha carreira, sabe? De lá, eu meio que senti que estava o mercado. Eu gosto muito de olhar o macro do mercado, assim, os movimentos, né, que vem como uma avalanche, né? Por Sim, mais que você tente ali fazer uma decisão sua individual, tem movimentos que eles passam como um trator por cima de todo mundo, né? sem dúvida. E eu senti que estava um momento que os clientes estavam buscando parceiros com mais agilidade, sabe? Com uma capacidade de fazer projetos mais inusitados. Então, tava tendo meio que um boom de agências indie, né? E eu vi aqui que o Way fazendo um trabalho legal, eu sabia quem que era, que estava por trás no Brasil, né? Criativos que eram muito bons e que tinham sido alçados a um posto de founders de uma agência no Brasil e tal. E falei, cara, por essa agência eu quero trabalhar. Então, na época eu mandei um e-mail pro Hugo Veiga
cara, tal, puta, tô vendo os trabalhos de vocês, gostaria de trabalhar aí e tal. Olha os trabalhos que eu fiz. Eu tinha acabado de ganhar uns leões na Thompson. Fiz um projeto lá que eu acho que foi um projeto talvez tenha mais ganho leões na Thompson, que é o Doe as Barras. Então, na época, 5 leões em Cannes, assim. Pra mim, cara, não tinha nada, né? De repente, 5 leões num projeto. E aí o Hugo falou, pô, cara, que legal, tal, eu gostei do seu trabalho. Vem cá, vamos trabalhar aqui com a gente. Então, fui pra EQQA, assim, era uma agência que é muito diferente da Thompson. É a antítese da Thompson. É, é uma agência que tem organizada por projetos, então você nem tem muita figura, por exemplo, do atendimento, Sim, sabe, clássico. É quase que é criativo e GP ali, sabe? E clientes globais, legais, que querem criatividade, estão pagando por criatividade, né? Não é uma agência que ela não comprava mídia, então sim. quem estava ali é porque estava querendo um trabalho criativo. Que mais? Acho que foi muito bacana para poder aprender a trabalhar com equipe enxuta. Também é uma forma de você aprender a fazer coisas que não são só a especificidade ali criativa do craft de um copy, sabe? Então, por exemplo, teve um projeto que eu fiz que eu gosto muito, acho que dos trabalhos que eu tenho mais orgulho de ter feito, que é o Código da Consciência. É É, muito legal. ele surgiu, inclusive surgiu para um projeto que era na época era para a Volvo, sabe? A Volvo é uma marca que tem muito essa coisa do comprometimento ambiental, né? Sim. E basicamente ele é a mesma lógica do drone, de você cercear a área onde o drone pode ir. Então, um drone não vai num aeroporto, né? Não. Então você consegue mapear as áreas que tem aeroporto e programar no software do drone que ele não está autorizado aí ali. E eu via que acontecia a mesma coisa no ponto de vista ambiental, assim, muito do desmatamento, da mineração, ele é feito por máquina. E as máquinas, elas têm já de fábrica hardware que permite a gente saber onde elas estão, né? Por uma questão de produtividade. Então, cara, se a gente cruzar isso aqui com dados de áreas protegidas, né? A gente consegue impedir que máquinas atinjam locais que são protegidos pela lei, né? Então, jamais um cara que está desmatando Vai ou conseguir minerando ligar. legalmente consegue entrar nessa região. E esse projeto me fez, por exemplo, ter que fazer funções que eu não fazia. Então, desde de entender um pouquinho mais de tecnologia, até, por exemplo, achar parceiros. Então, sei lá, a gente conseguiu trazer o Raoni Metuktiri para fazer a campanha, assim, que é né, puta, um nome muito relevante aí da luta dos Raiapós, né, enfim. E, cara, foi um trabalho até. Eu lembro, eu estava com o GP da Kikuei na época, com o Iago, e a gente ligando pro neto do Raoni, que tem o Instituto Raoni. E, puta, sabe o que? A gente tem uma ideia aqui, imagina, a gente contando pro cara. E, cara, acho que é uma coisa muito legal, que né, o Raoni pode dar uma visibilidade para isso, o que você acha e tal, cara. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas ó, o Raoni vai para a Europa, que ele vai fazer umas viagens para conversar com alguns líderes lá, e ele vai passar por São Paulo, sei lá, num dia tal lá, e ele chega por Viracopos e ele viaja por Guarulhos. Tem uma Uma janela aí janela. de 8 horas entre os dois voos. Puta, é isso que a gente precisa, sabe? Então, bora, vamos marcar, a gente pega ele no aeroporto e tal. Chegou o Raoni, a gente buscou ele no aeroporto, levou ele para Kikway, e aí tô eu e o Raoni, assim, lado a lado, frente a frente, e eu vou contar para ele a ideia. Ele não sabia a ideia, né? Então, cara, foi um momento muito marcante para mim, assim, explicar para ele o que a gente estava querendo fazer, esse projeto, as linhas de código que poderiam ser, né, ajudar, enfim, desmatamento. Depois que eu contei, sei lá, 30 slides para ele, assim, eu não sabia no que ele estava pensando, e ele falou assim, cara, eu gosto do jeito que você pensa. E ele topou fazer, ele topou participar. E na hora lá já Sensacional. tinha tudo pronto, né? Já tinha os roteiros Sim, prontos, então ele topou gravar e tal. A gente fez lá um fundo para ficar um fundo interessante, né? E audiovisualmente ficar uma peça legal. Mas foi muito legal para mim. Então, assim, desde ter que buscar coisas de tecnologia, é, é, viabilizar um parceiro, entendeu? Assim, numa agência muito grande, o que você faz normalmente? Cara, eu ligo lá na Platinum, os caras, beleza, eu vou atrás da celebridade para você e tal. Você não faz o sim. trabalho, né? Você faz ali só a sua parte. Então, acho que quando você tem uma equipe enxuta, você consegue aprender muito mais do que você está fazendo, né? Eu acho que te dá uma visão macro, uma visão muito mais interessante do trabalho. Então, acho que na Kikyo eu tive muito disso, sabe? Você acha que Eu acho isso que muda de alguma forma a qualidade do resultado final? muda sim. Certamente, certamente. Porque quando você tem ali o amor por aquele projeto que você está fazendo, você vai cuidar com carinho de cada detalhe, sabe? E eu acho que por um lado, infelizmente, por um lado, né, a gente, a velocidade que as agências trabalham, a gente não tem esse tempo, né? Então a gente tem que acabar indo na especificidade. Eu acho que dependendo do projeto, até dá para montar uma equipe enxuta e ela ir de cabo a rabo, sabe?
mas eu acho que muda sim. Mas enfim, acho que lá teve essa experiência. Acho que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Sim, As grandes estruturas, elas também têm, elas te trazem uma vantagem muito grande em vários outros aspectos. Acho que lá foi legal por isso, assim, aprender a trabalhar em uma estrutura enxuta, rápida, eficiente, todo mundo pensando na ideia. Depois eu tive a chance de ir para a FCB, então cada vez que eu fui me migrando também era um passo de carreira, né? sim. Então era muito interessante eu sair, sei lá, de redator pleno para redator sênior, de redator sênior para diretor de criação. Então você acaba fazendo escolhas também que te propiciam essas oportunidades. Mas de lá eu fui para a FCB, que também foi muito legal, que eu acho que a FCB estava vivendo um momento interessante de também apostar em criatividade. Acho que a FCB teve um momento muito rico lá naquela época de Nívia, né, de Max Geraldo, enfim. Fizeram muitos trabalhos muito importantes. Depois ela teve um pouco um hiato, assim, sabe? Ela ficou um hiato, Sim. acho que uns 6 anos, assim, sem trabalhos criativos tão relevantes. E ela estava voltando, acho que ela estava sendo também impulsionada por esse movimento da FCB global. Tinha uns escritórios muito fortes. E Brasil, cara, é onde tem os talentos criativos, né? Então, acho que também tem. Todo mundo vê o Brasil com esse potencial, assim. Então, eu peguei um momento que a agência estava querendo voltar a fazer trabalhos relevantes criativamente. E eu já num cargo, na época, de diretor de inovação, depois se transformou em ECD, mas acho que eu consegui também pegar um pouco esse momento de quase que uma transição, né? uma transformação, vai, por assim dizer. Então, também participar de um movimento de transformação me deu alegria, sabe? Ver que você pode influenciar a mudança de uma agência. E lá também acho que tinha um departamento de conteúdo também muito forte. Então, também acho que consegui absorver um pouco essa interseção entre os trabalhos, sabe? Enfim, depois tive a chance de trabalhar na DB Chicago. Era um sonho que eu tinha trabalhar fora do Brasil, entender como é que funcionam outros mercados. Por questões pessoais, eu nunca tive essa possibilidade de aceitar as propostas que surgiram. Eu tenho uma esposa que, enfim, tem uma carreira médica, e seja lá, se a gente muda para os Estados Unidos, ela tem Acaba a que abandonar carreira. a carreira É. dela. Então, a vida a gente tem que conjugar os interesses ali, né? E certamente a família vai estar em primeiro lugar. Então, eu tive a chance de trabalhar lá para a DB Chicago do Brasil. Então, consegui uma negociação que era muito boa, né? Era meio que um sonho, assim, cara. Tô ganhando em dólar do Brasil, trabalhando com projetos de clientes gigantes, tendo a chance de entender de um outro mercado. E foi bem legal também, de novo, complementar, né? O mercado lá fora é muito organizado, assim. Você tem um planejamento de todo o trabalho, é, 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 você tem uma noção muito grande de timing, sabe? Então, por exemplo, a figura do gerente de projetos lá, ela é muito forte. Ela consegue, de fato, gerenciar os recursos que estão envolvidos no projeto. E, cara, você vai fazer, por exemplo, uma produção, uma PPM nos Estados Unidos, ela já está aprovada. Você já vai entrar na reunião com tudo aprovado. Porque você já fez o casting das pessoas, elas foram lá no estúdio, gravaram o seu texto, você fez um callback que elas foram e ajustaram o texto que você queria fazer, você já passou pelo cenário 1000 vezes, locações. Então, assim, você chega na PPM e já foi discutido um mês o que você está falando ali. Então, outra maneira de trabalhar, sabe? Um processo muito organizado, assim. Isso me deu também uma clareza das vantagens e das desvantagens de trabalhar no Brasil, Sim. sabe? Enfim, fiquei esse tempo na DB Chicago, depois eu conseguia trabalhar de lá, né, do Brasil, mas eu tinha que ir lá de vez em quando, então a cada quarter eles queriam que a gente fosse lá, enfim, para participar das discussões, ou quando tivesse produção também. E eu tive a chance de ir para a Gut. A Gut era uma agência que também estava no meu radar. A gente sabe quem está por trás da Gut, a cultura da agência, né? Acho que você teve aqui o Luiz Arruda veio aqui, né? Vocês Sim, falaram, querido assisti, Luiz. querido Luiz, amigão, e era uma agência que também me interessava muito, estava num momento de aceleração, né? Então, quando eles me chamaram, eles tinham acabado de vender uma parte para a Globant, então ainda teria o período de earnout lá, então eu sabia que a agência ia investir muito numa aceleração naquele momento. Mas, cara, acho que tinha um momento pessoal também, eu estava com a minha mulher, minha esposa grávida, então a gente ia ter nossa primeira filha. Então eu pesei assim, cara, puta, a qualidade de vida de trabalhar do Brasil para Chicago versus a loucura da Gut, né? Que, cara, é Sim. uma agência que é chapa quente, assim. É. E conversei com minha esposa e tal, ela, putz, Pedro, acho que é legal pra sua carreira, vamos, vamos e tal. Tinha muita gente lá que eu admirava, o Brooks é um cara que eu admiro Claro. muito, assim, Maravilhoso. é super criativo. E, enfim, eu encarei, falei, cara, Clientes vamos embora, incríveis, né? clientes incríveis. Então, vamos embora, vamos nessa.
Logicamente, trabalhando pra caramba, foi super intenso, assim, eu fiquei lá acho que 1 ano e meio. A gente fez, imagina, a agência ano passado foi a quarta do mundo em Cannes. A gente, enfim, fazia trabalhos que faziam muito sucesso, sabe? Davam muito engajamento. Então, assim, conheci muita gente legal, assim, as coisas mais bacanas a gente conhecer as pessoas e trabalhar com elas e ter uma troca justa, né? Enfim, aprender com elas. Então, foi uma agência que eu tive a chance também de estruturar time, sabe? É, muitas das coisas que eu propus, Brooks, Aval, enfim, todos concordaram, então a gente conseguiu fazer um time muito eficiente, assim, muito autônomo. E aí, por fim, agora eu tive essa chance de ir para a DPZ, que é meio que o berço das agências, né? É a agência das agências, né? Que também é uma das razões de eu ter entrado na profissão, sabe? Então, acho que lá atrás, quando eu te falei um pouco do que me motivou a entrar, né, de ver nos comerciais e tal, eu comecei a ir atrás dos comerciais que eu gostava. Então, puta, eu via o Garoto Bombril, sabe? Puta, caralho, é um sketch isso aqui. Todo comercial tem uma coisa nova que tá no pulso da cultura, sabe? O Carlos Moreno tá falando de coisas que tem relação com o que tá acontecendo agora. E fui começando a ir atrás, conhecendo os nomes, sabe? Então, puta, Washington, Nizam, Serpa. E quando eu fui ver, todo mundo veio da DPZ. Eu falei, Nasceu caramba, ali. que agência é essa, sabe? Então, folheando também materiais antigos e tal. Fui conhecendo o trabalho da agência, assim. Acho que é uma agência que talvez é a mais icônica das agências, né? Vou Sem elencar uma dúvida. agência e olha que bacana no momento que a gente está com vários nomes sumindo, tem uma agência icônica que ela conseguiu sobreviver, ela conseguiu se reinventar e ela continua fazendo um trabalho incrível para marcas que estão crescendo, que estão tomando liderança, sabe? Então acho que quando surgiu essa oportunidade de DPZ também, bateu forte ali o coração, sabe? Então acabou sendo onde eu tô agora, é o desafio que eu enfrentei agora, assim, sabe? Isso foi meio isso, assim, acho que cada etapa que eu tive na carreira foi complementar e sempre aprende alguma coisa que você não sabia, sabe? Eu acho que eu nunca quis repetir a mesma coisa que eu já fiz, sabe? Então, todo movimento que eu fiz mudou drasticamente algum aspecto do novo empregador, assim. Como é que é estar nessa cadeira, né, de líder criativo de uma agência que seguramente é a agência que foi ao longo de tantos anos a mais criativa do Brasil. Se pegar a somatória de tudo que foi feito ao longo desses anos todos de DPZ, a mais criativa, como é que é estar sentado nessa cadeira? É uma baita uma responsabilidade, né? Eu não sinto esse peso porque eu acho que hoje o trabalho mudou muito, né? Acho que antigamente o trabalho era muito verticalizado. Acho que hoje a gente tem uma divisão de responsabilidades tal, muito grande. Então, por exemplo, eu não consigo ver todo o trabalho que está sendo feito na DPZ. Eu não tenho. Eu sempre tenho alguém para contar, e às vezes até criativamente, sabe? Então, assim, pega, por exemplo, o BJ é o CEO e é um criativo, né, de origem. Então, muitas vezes eu tô. BJ, vem cá, o que você acha disso aqui? Vamos discutir e tal. Sabe? Tem hora que, cara, ele tá entrando no PPM porque eu não posso entrar, porque eu tô em outra, sabe? Tem hora que, cara, a ideia vem do BI. Puta, eu tenho uma gênia do BI lá na agência que, cara, me traz coisas que são fantásticas, sabe? Então, eu acho que a gente está lidando com pessoas, a gente tem que, inclusive é bom para elas, para crescerem, você dividir essas responsabilidades, sabe? Então, eu não sinto peso assim, não. Acho que eu sinto uma vontade de fazer acontecer, sabe? Acho que a agência ela está num momento muito especial. É uma agência que também teve uma questão ao longo do tempo. Então, ela é uma agência que ela está num momento de transformação criativa. Acho que falei um pouco da FCB, porque foi um pouco que eu peguei. E acho que a gente conseguiu transformar a FCB criativamente, sabe? E eu acho que agora, na DPZ, acho que é um desafio semelhante, assim. Uma agência que se reestruturou totalmente. Então, ela teve quando era DPZT, né? Ela se separou, muitas contas saíram. A agência teve um momento difícil, que foi ano após ano sendo reconquistado, sabe? Acho que a agência hoje está quase que assim, o negócio foi resolvido, sabe? Assim, nós estamos num lugar legal, assim, de confiança com os clientes, de crescimento, de conquista de novas contas, de pessoas interessantes trabalhando juntas. E agora a gente conseguir fazer que esse trabalho ele ganhe o mundo, sabe? Acho que é um pouco esse é o momento, assim. E é isso, assim, acho que eu tô querendo que mais essa etapa seja muito proveitosa para mim e para todo mundo que está ao redor, assim, sabe? É, acho que é isso, assim. Acho que a essência da agência de quando você começou até hoje, ela rigorosamente é a mesma, né? Pode falar o que for. Ah, é negociação,
estratégia. Mas se eu espremer tudo isso, no final do dia, eu tenho uma marca que está contratando um prestador de serviço para agregar criatividade. Por que criatividade? Porque criatividade é diferenciação no mercado, que vai gerar, obviamente, um potencial, uma possibilidade de um incremento de venda, de uma consideração maior de uma marca, de um valor, de uma relação mais próxima. Só que, quando eu analiso o mercado, a parte interna, o recheio mudou completamente de quando Uhum. você começou para o que é hoje, né? E aí que vem minha pergunta: qual é o desafio hoje de ser uma agência tão criativa quando você começou no Tá. negócio? Eu acho que passa um pouco até pelo meu amadurecimento, assim. Acho que uma coisa que eu vi e eu aprendi a valorizar muito ao longo do tempo é a criatividade aliada a resultado, tá? Eu acho que por muito tempo os criativos estiveram fora da mesa dos adultos. Eu acho que isso é muito ruim, assim, pro negócio, inclusive. Então, acho que uma coisa que eu vejo, acho que está no ethos da DPZ, é a criatividade que faz marcas crescerem, sabe? Acho que o BJ até cunhou essa assinatura. É, e eu acho que é muito verdadeiro, assim, quando você pega o trabalho da DPZ, e acho que tem muita relação com o resultado que os clientes atingiram, né? Sei lá, Electrolux, cara, se a gente pensar no segmento de eletrodomésticos, a campanha da Brastemp não tem comparação, talvez seja a melhor coisa que já existiu na história da propaganda de eletrodomésticos. E imagina que o trabalho da Electrolux, anos após ano, destronou a Brastemp. Então, assim, hoje é líder da categoria. E acho que isso tem muito a ver, claro, com méritos de várias áreas da empresa, mas também conta com a ajuda da comunicação, sabe? E eu acho que para a Electrolux, se eu citasse os trabalhos que foram feitos, o conceito que foi criado, sabe? Da casa bem vivida, trabalho, sei lá, até antes de eu entrar na DPZ, de repetir roupa, né? Vamos usar a Mônica para poder levantar a bandeira de não, né, de não ter esse consumismo todo gigante com roupa e tal, porque, cara, quando a gente usa menos, a gente gasta menos, a gente fica mais feliz, o planeta agradece, enfim. E, sei lá, a Casa Bem Vivida, que a gente fez algumas campanhas, agora a mais recente, de celebração dos 100 anos da Electrolux, que é uma campanha que tem uma conexão muito forte com as pessoas, sabe? A gente tá falando de 100 anos da Electrolux, mas a campanha não é sobre os 100 anos da Electrolux, é sobre os 36 anos do Marco, sabe? É sobre os 6 meses do Zequinha. É sobre os 3 anos da Paçoca, que é a cachorrinha que fica em cima do robô aspirador da marca, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma questão de criar uma conexão humana ali, que muitas vezes é muito mais importante do que qualquer outra coisa, sabe? Acho que a mesma coisa você pega, por exemplo, o IP, sabe? É uma marca que também estava num segmento que tá, cara, dominado pela Unilever, Omo lá, 80% de share, você vai saber. E, cara, ao longo do tempo, construindo, trabalhando, sabe, fazendo produtos bons e fazendo comunicação boa, conseguiu também atingir a liderança com o Tixan, por exemplo. Então, acho que a DPZ acaba sendo uma agência que ela está muito alinhada ali com os objetivos de negócio dos clientes. Eu acho que isso é uma potência muito grande. Talvez agora o próximo passo é eu conseguir fazer a gente voltar a ter os trabalhos icônicos que a gente teve no passado, sabe? Enfim, acho que é um pouco isso. O quanto a pluralidade de mídias, hoje a gente vive uma pluralidade, né? Eu falo que toda agência grande hoje, neste exato momento, você está tendo que liberar 100 criativos, ou coisa do tipo. O quanto a pluralidade de mídia ajudou e prejudicou a criatividade, na tua visão? Eu acho que no final das contas é positivo, tá? A pluralidade de mídias significa que eu consigo comunicar com você diretamente com você. Eu consigo falar com você o que você está querendo. Eu consigo estabelecer uma relação, em última instância, one on one com você, né? Acho que quando a gente está aqui, ó, olhando um no olho do outro, Sim. é muito mais potente do que quando você está vendo na televisão o Luciano Huck falando para você e para, né? Então acho que e para milhões de pessoas. Então eu acho que no fim do dia é muito bom a gente ter essa possibilidade, tá? E criativamente você está empoderando os criativos no final do dia, né? Agora, eu acho que são processos, né? Quando as coisas acontecem, a gente derrapa. Então, acho que o que aconteceu no início foi um pouco isso, sabe?
teve uma explosão de possibilidades de mídia, mas você não teve uma explosão de modelos e processos de organizar a equipe, de organizar o trabalho, sabe? O fluxo do trabalho. Então, acho que talvez, sendo bem otimista, é onde o AI vai entrar bem do ponto de vista processual, sabe? Eu acho que a gente pode chegar num ponto, de novo, dos grandes cérebros das agências estarem conseguindo acompanhar o trabalho e garantindo a qualidade dele em todos os pontos, sabe? Para mim é meio isso. Até aproveitar um pouco que você falou da AI, né? Os dados, alguns estudos recentes já começam a apontar o consumidor dizendo que ele prefere consideravelmente mais aquilo que é humano do que aquilo que é uma IA, até porque a IA tende a fazer uma pasteurização geral, né? Até escrevi recentemente um artigo que fala dos 50 tons de bege, né? Ó, Que é de alguma forma interessante. o que está virando. É, no teu entendimento, até onde a IA ela é positiva num processo de uma agência e em que momento ela tem que cessar ali e dar vazão para a criatividade humana? Eu acho assim, a AI, ela consegue nos ajudar demais em todos as tarefas, tá? Eu acho que não é só em tarefa, o pessoal fala commodity, não, tá? Eu acho que o AI, você consegue, nos processos, você consegue insights, você consegue monitoramento, você consegue criativamente, tá? A criação, mas eu imagino, assim, a criação, ela é você juntar coisas que não estavam juntas, sabe? É Sim, associações, eu acho que isso aí a AI consegue fazer. Agora, a questão crucial, talvez, seja a AI não tem, acho que não vai conseguir ter a capacidade de fazer o que não é esperado dela. Então, assim, é o que você falou, 50 tons de bege. Ela vai sempre para maximização do resultado que ela aprendeu como o resultado correto. E eu acho que when the word zigzags, né? Eu acho que a capacidade humana de julgamento, de, é, 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 de critério que pode fazer o que não é esperado. Eu acho que quando a gente faz o que não é esperado, é que você se diferencia, que você puxa o bonde, sabe? Então acho que o humano sempre vai estar ali fazendo o que não é esperado. E quando você tem uma capacidade computacional de gerar infinitas possibilidades, fica cada vez mais importante a pessoa que sabe quando que ela tem que ir para o outro caminho, para outro lugar. Então eu vejo a AI como um potencializador de quem tem julgamento, de quem tem critério, de quem tem responsabilidade ética, tá? Eu acho que vai separar o joio do trigo, assim. Então eu vejo com muito bons olhos. Pedro, que papo bacana, gostoso que a gente teve aqui. Feliz o BJ e todo o time da DPZ que teve a sensibilidade e a sabedoria de trazer você para cuidar da liderança criativa da agência. Parabéns e desejo assim muito sucesso para você nessa jornada. E para a agência como um todo, que eu tenho um carinho, um afeto muito especial, né? Ela faz parte de alguma forma da minha trajetória, quando em 1971, meu pai, então Olha só. CMO do Itaú, faz a concorrência para a agência e leva a conta do Itaú para a DPZ. Que legal. Então, eu Caramba. tenho um vínculo bastante próximo, enfim, minha infância eu passei bastante próxima do Petit, então eu estimo tudo de melhor para vocês sempre. Poxa, Obrigado. muito obrigado, Fábio. Eu agradeço demais e espero encontrá-los em outras oportunidades. Que assim seja. É isso, queridos amigos. Semana que vem a gente está de volta aqui com mais um convidado incrível que nem o Pedro.